Bom dia, queridos irmãos, queridos ouvintes da Palavra de Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós. Amém? Sou o diácono Joelson Machado, do Ministério Momento com Deus. Advertência divina. Este é o tema da nossa mensagem de hoje. O texto bíblico escolhido está em Amós capítulo 4, versículo 12, que diz assim: Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Queridos irmãos, queridos ouvintes, aqui nós deparamos com um texto da Palavra de Deus nos fazendo uma advertência bem séria. Pois os sinais estão mostrando que a vinda de Jesus está próxima. A Bíblia está se cumprindo para a honra e glória do Senhor. Queridos, o texto bíblico nos faz entender que o encontro com o nosso Deus é inevitável. O tempo do encontro é incerto. Nenhum de nós sabe quando acontecerá esse encontro. Contudo, queridos, a humanidade precisa se preparar para esse encontro. E veja bem, a preparação deve ser uma preparação eficiente. Devemos estar realmente bem preparados para encontrarmos com o Senhor. A Bíblia diz em Atos capítulo 16, versículo 31. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Amém? Nós vimos aqui no texto, queridos irmãos, em primeiro lugar, uma advertência àquelas pessoas que nunca pensaram a respeito deste assunto. Ou seja, pessoas que não se preocupam com a vida espiritual. E olha que são muitas essas pessoas, queridos, que não se preocupam com a vida espiritual. E também uma advertência àquelas pessoas que estão absorvidas com as coisas desta vida, com as coisas deste mundo mau. São pessoas que dão muito valor às coisas materiais, queridos. Os prazeres e as coisas materiais que este mundo tem para oferecer. E vimos no texto também uma advertência àquelas pessoas que esperam para decidir-se no futuro, deixando sempre para depois. Infelizmente, meus irmãos, muitas pessoas estão deixando Deus em segundo plano, contrariando assim a Bíblia, que diz em Mateus capítulo 6, versículo 33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. É o que diz a palavra de Deus, queridos. Mas Deus, queridos irmãos, queridos ouvintes, já tem determinado 3 encontros com a humanidade.
o primeiro encontro no Calvário. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9, diz assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, entendemos que a partir deste primeiro encontro, todo aquele que reconhecer Jesus e aceitá-lo como Senhor e Salvador de sua vida, será salvo. A partir deste primeiro encontro, todo aquele que reconhecer Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, terá a salvação garantida. O segundo encontro é na morte. A Bíblia diz em Hebreus, capítulo 9, versículo 27, diz o seguinte: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Aqui nós entendemos, queridos irmãos, queridos ouvintes, que esta se trata da morte física do homem. É a morte que todos nós teremos que passar. Toda a humanidade terá que passar por esta morte, a morte física. E o terceiro encontro, no dia do juízo. Em Atos capítulo 17, Atos capítulo 17, diz assim, 17:31. Atos capítulo 17, versículo 31, diz assim a palavra de Deus: porquanto tem determinado um dia e que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Todos nós sabemos, queridos ouvintes, que dia do juízo quer dizer dia do julgamento, ocasião em que todos nós, sem exceção, receberemos a nossa sentença, ou seja, aonde vamos viver a eternidade. Uns receberão a vida eterna, outros, infelizmente, a morte eterna. E outra coisa, é bom que saibamos que não há escape dos dois últimos encontros, na morte e no dia do juízo, ocasião em que toda a humanidade estará presente nestes dois encontros. Não teremos como escapar, não teremos como faltar a esses dois encontros. Não há escape. Vimos também no texto, queridos irmãos, em segundo lugar, uma direção segura. Irmãos, precisamos preparar um caráter, um relatório e um advogado. Necessitamos nos preparar segundo a direção de Deus. Isso porque nobreza, riqueza, cultura, educação, religião ou quaisquer outras cerimônias não terão nenhum valor. Portanto, queridos,
nada relacionado a este mundo mau terá valor, pois tudo ficará para trás. E o mais importante ainda, queridos, necessitamos nos converter pelo arrependimento e fé em Cristo Jesus. A Bíblia diz em João capítulo 3, versículo 18, diz o seguinte: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E João capítulo 3, versículo 36 também diz assim: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Entendemos aqui, queridos irmãos, queridos ouvintes, que através do arrependimento seremos perdoados dos nossos pecados e, crendo que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador, receberemos a vida eterna. Necessitamos também nos converter pelo novo nascimento. Em João capítulo 3, versículo 3, diz assim a palavra de Deus: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nascer de novo aqui, queridos ouvintes, é aceitar Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. É deixar a velha vida cheia de pecados para trás e começar uma vida nova, fazendo tão somente, as coisas que agradam ao Senhor. E por fim, necessitamos também nos converter através da reconciliação com Deus. A palavra de Deus nos diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 20 e 21. 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 20 e 21. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que nos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? Queridos irmãos, queridos ouvintes da palavra de Deus, a reconciliação com Deus só pode ser feita através de Jesus, pois Jesus é o único caminho que nos leva até a presença de Deus. Portanto, querido ouvinte, você já aceitou Jesus na sua vida? Querido, neste momento queremos dizer que se você ainda não tem Jesus no seu coração, hoje é um dia de aceitação. O momento é este. Aceita Jesus, querido. E assim, com certeza, você será salvo. Cuidado, a volta de Jesus está próxima. A Bíblia diz em Hebreus,
em Hebreus capítulo 4, em Hebreus capítulo 4, versículo 7b, a Bíblia diz assim: e se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Um alerta que a Bíblia está dando a cada um de nós. E se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. É a palavra de Deus, queridos. É a palavra da verdade. Não temos como fugir da palavra de Deus. Não devemos deixar para amanhã. O amanhã pode ser muito tarde, queridos. O amanhã pertence somente a Deus. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 4, versículo 13 e 14, diz assim também: e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. O momento de aceitar Jesus é este, pois nada está encoberto embaixo do céu e sobre a terra, querido. Pois Jesus é a suprema salvação. A Bíblia diz também em Atos 16, 30 e 31. Atos 16, capítulo 30 e 31. A Bíblia também diz assim: e tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvos, tu e a tua casa. Amém? Portanto, queridos irmãos, queridos ouvintes, esta é a mensagem enviada para todos nós neste dia, a advertência divina, onde ficou bem claro que somente Jesus é o caminho, somente Jesus tem o poder de nos perdoar e nos salvar. O nosso encontro com Deus já está determinado. Se você ainda não estiver preparado, prepare-se. Jesus está te aguardando. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Que maravilha, querido. Que maravilha é a gente permitir a entrada de Jesus na nossa casa. E só você, querido ouvinte, pode permitir a entrada de Jesus na sua casa. Só você pode permitir a entrada de Jesus na sua vida. Só você, querido ouvinte, pode permitir a entrada de Jesus no seu coração. Pense nisso. Dê uma chance para Jesus, querido. Ele está te esperando. Ele está na sua porta, querendo entrar na sua vida, querendo entrar no seu coração. Pense nisso. Amém? E que Deus assim nos abençoe.